Vascaíno, faltando uma semana para a janela fechar. E o seguinte, os youtubers, os jornalistas, colocando aí Salvador da Pátria no Vasco da Gama. A gente vai falar hoje sobre a situação de reforços no Vasco, o que essa gente está prometendo para vocês e o que verdadeiramente há de concreto aí com relação a negociações no Vasco da Gama. Perfeito? Um dia aí que chegaram a colocar Rames Rodrigues no Vasco da Gama. Uma coisa é especular. Outra coisa é falar de determinados jogadores após uma semana de decepção, onde Paulo Brax e também o Luiz Melo deram o veredito e bateram o martelo sobre reforços de peso. E a gente vai falar muito sobre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, porque essa é a nossa realidade. Hoje, definido aí a situação da arbitragem, a arbitragem polêmica para esse jogo aí. Teve uma coletiva do Barbieri hoje também. E a gente vai falar também sobre o Maracanã, porque finalmente hoje o Vasco ingressou com uma ação junto à Justiça Comum para que o jogo contra o Palmeiras seja no Maracanã, para tentar a liberação do Maracanã. Eu peço você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora falar aqui de Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco tem um jogo dificílimo. Esse jogo aí o Vasco tem que tomar cuidado, pelo menos tentar trazer um empate. Laureano, você não está confiante? Sim, sempre estarei na torcida pelo Vasco da Gama, mas a gente sabe que a equipe do Atlético aí é superior, que a equipe do Atlético aí é muito bem treinada pelo Kudê, e a gente aí nos últimos jogos deixamos muito a desejar. Creio que o empate já esteja de bom tamanho já. Se a vitória vier, extraordinário aí para o Vasco da Gama. O Vasco, né, que deverá colocar a campo aí o Léo Pelé, o Pumita, Capasso, Léo Jardim, primeiro Léo Jardim, Pumita, Capasso, agora sim o Léo Pelé, Piton, Rodrigo, Jair, Andrei, Peck, Teixeira e Pedro Raul. Só não será esse o time se acontecer aí alguma catástrofe. O Barbieri hoje deu uma coletiva, falou que acredita aí que o Vasco pode surpreender nesse campeonato. E o seguinte, né? Definida a arbitragem, um árbitro aí muito enrolado, o Rafael Claus aí para essa partida. Então a gente vai ter o Rafael Claus lá do quadro de São Paulo, o árbitro da FIFA, para o jogo do Vasco da Gama, que vai acontecer sábado, às 21h da noite, tá? E hoje o Vasco ingressou na justiça, isso mesmo, por conta da situação lá do Maracanã, certo? Maracanã aí, que já há um mês o Vasco tenta a liberação, aguarda uma resposta da concessionária aí da dupla Flamengo e Fluminense. O Vasco não recebeu resposta nenhuma. No dia aí que o Vasco jogar com o Palmeiras, não haverá jogos aí no Maracanã. O Vasco fez a solicitação, não conseguiu, foi para a justiça e o Vasco deverá ter aí o seu direito aí atendido pela justiça carioca. Bom, e agora para poder falar de reforço. Cara, o Paulo Brax e o Luiz Melo deram declarações fortes essa semana. O Paulo Brax falou que não deverá chegar mais reforços para essa janela e que necessariamente não vai chegar a camisa 10, que ele vai trabalhar com a base.
O Luiz Melo ontem disse o seguinte, que a gente já tem um ídolo em São Januário, o Vasco não precisa aí de jogadores de peso, como Marcelo, como o Hulk, como o próprio Luizito Soares. O Vasco não precisa de jogadores assim. Então, há uma preponderância para trabalhar com a base. Mas hoje, né, o que acontece? Os caras colocaram nada mais, nada menos. Primeiro de manhã, Franco Fagundes. E agora, na parte da tarde, Rames Rodrigues no Vasco. Laureano, você é contra essas contratações? Definitivamente que não. Passei aqui toda a janela especulando. Mas, seguinte, se o Paulo Brax já bateu o martelo e o Luiz Melo também, por que essa insistência? É para financiar pouca vergonha aí no Vasco da Gama? Só pode ser. Bom, vamos colocar só um trechinho aqui do que falou o nosso... Só um trechinho. Ouça com atenção porque é importante. Só um trechinho do que falou o nosso Paulo Brax, o homem forte do futebol, ao Atenção Vascaínos. Não deixe de ouvir, não. Ouça. O perfil do grupo é esse. O perfil de contratação, de desenvolvimento de talento, também precisa estar em sintonia com o perfil do treinador, com o perfil do que a gente também quer praticar dentro de campo. A gente tem peças jovens, peças que serão desenvolvidas. É uma tendência que a gente tenha esse tipo de jogador sempre no banco de reservas, mas de preferência no time titular. Então, o que a gente vai brigar é que a gente tenha uma liberação, um investimento, um valor, um número para se trabalhar em julho, que eu acredito que não seja nem próximo do valor que se investiu no início do ano. É claro que não, porque isso foi um número para se começar um trabalho de mudança radical no elenco. Então, esse valor que esteve no início do ano não será o valor que nós vamos ter para julho. E aí, rapaziada? E aí? Porra, tem limite, não tem? Pergunto para vocês, tem limite, não tem? Então, infelizmente, eu me enganei, não vai chegar a cereja do bolo, não vai chegar Pitbull, não vai chegar ninguém. E a torcida do Vasco tem que começar a compreender essas coisas aí. E os caras continuam financiando merda. Depois não adianta fazer vídeo de desabafo aí. Porque passam a semana toda aí na passação de pano, ao invés de cobrar as coisas aí no Vasco da Gama. Enfim, mas vamos esperar o Salvador da Pátria, camisa 10, e já está aí alinhado aí, segundo jornalistas, segundo aí, Rames Rodrigues está livre, pode chegar aí e acredita quem quer. Obrigado aí pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.